Essa proposta necessita de maioria de 3/5 do nosso Congresso, tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara dos Senadores. Então, foi aprovada já em primeiro turno e agora recentemente em retorno ao recesso, que não sei por qual motivo o retorno acontece numa terça-feira e não numa segunda, mas retornaram seus trabalhos nessa terça-feira e aconteceu a aprovação até um período bem avançado noturno, dificultando até o acompanhamento, vencendo às vezes pelo cansaço. Foram 379 deputados. 379 deputados. Para 131. Para 131. E uma abstenção. E uma abstenção. Então esse foi o placar da votação do segundo turno da reforma da Previdência. Importante destacar que ela ainda não foi concluída em sua aprovação total. São 8 destaques apresentados pelos partidos para tentar retirar pontos específicos da proposta. Pode ser aprovado ou não, depois vai para a Comissão de Constituição. Quais esses pontos, dentre os pontos destacados, quais os principais? Tragam essa notícia para o cidadão americano e região, porque diversos pontos em que ocorreram mudanças através dessa proposta de emenda à Constituição, muito provavelmente no futuro vão ser alvo de ADINs. Significa o quê? Ação declaratória de inconstitucionalidade. Por quê? Ofende certas garantias que a Constituição Federal traz no seu bojo lá desde 1988 e que só poderiam ser alteradas com uma nova Constituição Federal e não por uma emenda à Constituição Federal. Então, resguardado que existem pontos da reforma que, sem dúvidas, a advocacia vai permanecer ativa, vai conseguir se propor e opor a essas mudanças, mas, infelizmente, isso tem tramitado por um sentido de piorar, e uma reforma maléfica no sentido de piorar a condição do aposentado no dia de hoje. Os pontos, Magrão, que eu você tenho conseguiu... os pontos aqui, olha só. Walter, ouvintes do Jornal da Notícia, contribuições abaixo do piso. O PT quer retirar o dispositivo que desconsidera para a contagem de tempo de contribuição para a Previdência contribuições abaixo do piso mínimo de cada categoria. Esse é um ponto. Outro, pensão por morte. PCdoB quer retirar do texto o dispositivo que prevê que a pensão por morte terá o valor de um salário mínimo quando for a única fonte de renda formal obtida pelo... Essa questão... pelo dependente. Magrão, se me permite a interrupção, essa questão da pensão por morte, ela é uma questão muito polêmica, porque atualmente ainda vivemos naquela época em que a população idosa, a mulher não trabalha. A população que hoje é idosa viveu e vive na época que a mulher não desenvolveu nenhuma atividade laboral, ou pouca atividade laboral no decorrer da sua vida. E depende financeiramente do marido. E, estatisticamente, a mulher vive mais do que o homem. 8 anos a mais, de acordo com o IBGE. Então, a mulher, ela vai receber, inevitavelmente, via de regra, a pensão por morte do marido. E se ela, por um acaso, não trabalhar, não tiver renda, tem que ser garantido um mínimo de um salário mínimo para ela sobreviver. E quem hoje sobrevive com um salário mínimo, tendo que pagar plano de saúde, aluguel, remédio, alimento... Plano de saúde não paga com salário. Estão delegando toda essa carência do idoso para a família, certo? Bom, seguindo aqui, doutor, BCP, isso aqui, o PT quer retirar... BPC, né? BPC. Que é o trecho que insere na Constituição a previsão de que somente idosos e pessoas com deficiência em famílias com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo terão direito ao benefício de prestação continuada, que é o BCP. Esse requisito, já existe em lei e pode ser modificado por projeto. Se for inserido na Constituição, será necessário uma PEC para modificá-lo. Essa questão do BPC é uma proteção a quem passa miséria, não é pobreza. É para quem passa miséria nesse novo governo. Abaixo da linha da pobreza. É importante a gente distinguir a diferença entre miséria e pobreza. Miséria no Brasil hoje, de acordo com o IBGE, é quem vive com menos de 1/4 de salário mínimo per capita, por cabeça. Ou seja, R$200 por cada componente do grupo familiar. Para sobreviver, para comer, para morar, para dormir. Isso é para quem passa miséria. Então, para quem passa miséria,
tirar benefício dessa faixa, dessa parcela da população, doutor, o senhor sabe da 65 idade, anos 65, ou deficiência. Exatamente. Não é para quem passa miséria e é jovem pode trabalhar. É para quem já tem o risco idade já avançado. E não tem condição do mercado de trabalho absorver hoje profissionais com mais de 65 anos que, às vezes, pela miséria, pela pobreza, tem a sua saúde extremamente desgastada. Um ponto que eu acho muito crítico na reforma da Previdência que está sendo aprovada é a questão da aposentadoria especial, Magrão. Se me permite a parte, a aposentadoria especial é para aqueles trabalhadores que trabalham expostos a agentes agressivos e nocivos à sua saúde por muitos anos, certo? Não estou falando daquela pessoa que começou a trabalhar com tecelagem e trabalhou 3, 4 anos com isso e em seguida foi para um serviço de escritório. Estou falando para quem viveu a vida inteira em chão de fábrica. Aquela pessoa que trabalha em tecelagem desde os seus 12, 13 anos de idade. E na população que hoje é idosa, é extremamente comum ter começado a trabalhar com 12 anos. Se não antes, na lavoura, com 7, 8 anos de idade, já ia ajudar o pai, a mãe, os irmãos na roça para carpir, colher, plantar. Então, a faixa de idoso que nós temos hoje no Brasil, ela não pode ser tocada por essa reforma. Principalmente quem está trabalhando em condição de agente agressivo há tantos anos, 20, 30 anos trabalhando sob exposição de agente agressivo. Permita fazer uma idade mínima para ele aposentar. Quem já tem o direito é adquirido. Direito adquirido, sem dúvidas. Nenhum ponto da reforma que está sendo votado vai ofender direito adquirido. Quem já tem o direito. Né? Quem tem direito adquirido? Quem conquistou todos os requisitos à aposentadoria ou ao benefício que está sendo tratado, mas simplesmente não pediu porque ou dormiu, e aí o direito muitas vezes não socorre aos que dormem, ou então simplesmente optou por esperar. Essa pessoa que opta por esperar, sabendo que tem direito, o seu direito não vai ser ofendido. Em nenhum ponto da reforma da Previdência pense a ofensa ao direito adquirido. Mas aquela pessoa que trabalhou sob exposição de agentes agressivos por 24 anos e 6 meses, não tem direito adquirido. Porque a regra é que tem a necessidade de existir 25 anos trabalhando sob exposição de agente agressivo. E essa pessoa vai ter que cumprir uma idade mínima. Se nós pegarmos dos 12 anos de idade até os 65 anos de idade, o cidadão vai ter trabalhado 53 anos sob exposição de agente agressivo. Doutor, a gente tem que seguir um pouco mais rápido aqui, porque nós temos algumas coisas para falar a respeito desses 8 pontos ainda. Gostaria de ser mais breve aí na colocação, porque depois tem outras colocações para a gente fazer. Por exemplo, esses 8 pontos, né? A transição. Partido Novo quer retirar uma das modalidades de transição para quem já está no mercado de trabalho. Esse é um outro ponto. Tem a outra parte de transição, que é o PDT, que pretende mexer na regra de transição válida para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Lembrando que tudo isso tem que ser votado antes de ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Servidores públicos. O PSB quer alterar aí regras para a aposentadoria dos servidores públicos que durante a atividade profissional ficaram expostos a agentes químicos, como o senhor falou agora aí, a respeito da periculosidade. Entre outras coisas, são aí os pontos, por enquanto, que terão que ser votados ainda. Tem o tempo de contribuição, abono salarial. Nesta reforma não estão incluídos os militares, nessa reforma não estão incluídos os servidores públicos municipais e estaduais. Então, a participação de todos os brasileiros dessa reforma, como foi prometido, o corte de privilégios, a equiparação salarial, a distribuição de renda que foi prometida, que foi inicialmente o debate inicial. Quem paga mais, paga mais. Quem paga menos, isso não está engraçado, porque no começo estava, e só isso que foi ficando no meio do caminho. Porque agora depende também dos prefeitos e governadores e dos deputados incluírem na reforma da Previdência os estados e municípios. O senhor entende a dificuldade de aprovação da reforma? Agora você imagina se isso vai vir para o Estado, como é que vai ser? Você imagina na prefeitura aqui, pequeno, voltar isso daí? Então, todas as prefeituras do Brasil, olha o retrabalho que vai ser... Olha o retrabalho que está sendo feito, novas discussões para discutir as mesmas coisas. Tá certo. Fora isso, vai criar concorrência entre estados. O Estado fez melhor, outro Estado fez pior. E deveria ser o quê? Deveria ser geral, deveria ser tudo junto, deveria ser igual para todos, né?